Olá, sou o professor André Brock e inicio aqui a nossa segunda aula do curso de Estatística Descritiva. E aqui eu vou começar a falar exatamente da organização dos dados. A partir da coleta que é feita, né, e quando nós coletamos dados, aqui eu não vou entrar no mérito das formas de coleta, se a gente vai fazer um trabalho de amostragem ou de coleta de dados populacionais, tá? Mas a partir do momento em que é feita essa coleta, o que eu tenho em mãos? Eu tenho um conjunto de dados, um ou mais. Esse conjunto pode ser pequeno, pode ser grande, e o que nós objetivamos aqui é exatamente verificar como que eu posso iniciar a organização desses dados, pensando numa posterior apresentação dos dados de uma maneira adequada, de uma maneira que me seja útil, no sentido de extrair as informações necessárias desse conjunto de dados. Tá ok? Então, quando você faz uma coleta de dados, essa coleta pode ser via questionários, né, entrevistas, pode ser uma coleta digital, uma coleta por meio digital, pode ser uma coleta em laboratório, em que você faz medições, mensurações, observações. Tá? Quer dizer, independentemente da forma de coleta, quando você faz essa coleta dos dados, você inicialmente tem ali um conjunto de dados que nós chamamos de dados brutos, né? O que são esses dados brutos aqui? São os dados na forma como foram coletados, né? Sem você atribuir nenhum grau de organização. Quando você ordena esses dados, e esse é um processo que nos dias de hoje já não é assim tão importante, né? Porque nós temos formas computacionais de organizar esses dados, de fazer a contagem de valores, né? Mas você pode pegar esses dados e inicialmente colocar na forma de um rol, né? O que é um rol? É você pegar o conjunto ordenado. Tá? Então eu vou pegar o conjunto de dados e vou ordenar. Ordem crescente, ordem decrescente, você ordenou, você tem um rol. Isso facilita, né, o trabalho posterior de construir tabelas de frequências. Então, o que nós vamos fazer, basicamente, na aula de hoje é exatamente ver esse processo. Olha, eu tenho aqui um conjunto de dados brutos, organizo num rol, organizo ou não, eu posso usar, como eu disse, meios computacionais, e construo uma tabela de frequências. Então, nós vamos focar exatamente aqui na construção de tabelas de frequências. Tá certo? Então vamos lá. Olha aí, nós temos um conjunto, né? Então considere aqui esse primeiro conjunto aqui de 40 valores, né? 40 observações. Aqui nós temos os dados brutos. A que se refere esse conjunto? Foi feito um levantamento, né, sobre a quantidade de filhos que cada funcionário de uma empresa tem, né? Então são 40 funcionários, eu considero o tamanho do meu conjunto, o meu N. A letra N geralmente nós utilizamos aqui para tamanho da amostra, o tamanho do conjunto de uma forma geral. Tá? Então o N é 40 porque são 40 observações. E observe que não há aqui uma ordem, né, já estabelecida. Eu organizei esses dados em ordem crescente ou decrescente? Até o momento, não. Então, são dados brutos. Você bater o olho num conjunto como esse, e olha que nem é tão grande, né? 40 nem é tanta gente assim, tá? Mas fica difícil de você estabelecer o comportamento desse conjunto. Talvez, no máximo, aí, né, dê para perceber, ou pelo menos é o que parece, que o zero aparece bastante vezes mais do que os outros. Tá? Mas um conjunto de dados brutos, né, geralmente não, ele não é um conjunto adequado para você extrair informações do conjunto. Tá certo? Agora, a partir do momento que você ordena, então perceba que aqui nós temos o mesmo conjunto, só que ordenado. Então nós temos aqui um rol. Tá? Aqui já dá para perceber, olha o zero, aparece na primeira, segunda, terceira, até a 18ª posição. São 18 zeros no conjunto. Um aparece uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes no conjunto. O 2 aparece 6 vezes, o 3 aparece 5 e o 4 aparece 2 vezes no conjunto. Então nós temos aí, né, uma ideia melhor a partir do rol de como é o que a gente chama de distribuição de frequências dessa variável quantidade de filhos por funcionário numa determinada empresa. Tá? Então, a minha variável X de estudo é a quantidade de filhos por funcionários dessa empresa.
tá certo? Ela é uma variável, vamos lembrar, discreta. Portanto, ela é uma variável quantitativa, expressa por quantidades e quantidades inteiras. Do 0 pulou para o 1, você viu aqui, do 1 pulou para o 2. Não tem nada entre 1 e 2, entre 0 e 1, entre 2 e 3, né? Você não tem nenhum valor. Não é uma variável contínua. Próximo exemplo, eu vou trabalhar exatamente uma situação de variável contínua. Como é que a gente vai fazer esse tipo de trabalho? Tá, ok? Então agora o que nós vamos fazer é organizar esses dados numa tabela, na chamada tabela de frequências. E é esse tipo de tabela. Então nós temos aqui na primeira coluna os valores da variável xi, tá? São os xis, número de filhos. Xi porque o primeiro valor é o x1, esse i é um índice, né? O segundo valor é o 2, é o 1, perdão. O terceiro valor é o 2, tá? Aí você tem aqui o x4 e o x5, que é igual a 4. O quinto valor é o 4. Então, esse i é um índice que vai variar de 1, primeiro termo da sequência, até quem? Até o n, de forma geral. N, tamanho do conjunto. Bom, aqui eu vou mudar a letra, porque nós chamamos de n o tamanho do conjunto, o número de elementos, que são 40. Vou colocar até k. Né? O que é k? O número de valores diferentes. Como são 5 valores diferentes, 0, 1, 2, 3, até 5, esse meu i vai variar de 1 até k. Nesse exemplo, o meu i varia de 1 até 5. Tá certo? É o x1, x2, x3, x4, x5. De forma análoga, né, você tem aqui ó, a frequência, o F1. O que é o F1? É a frequência do x1, é a frequência do 0. Tá? Você tem o F2, que é 9, que é a frequência do x2, o segundo valor, que é o 1. Então, a frequência 2, né, é a frequência do termo 2, do segundo termo desse meu levantamento. Aí você tem aqui F3, F4 e F5. Tá ok? Bom, o que são essas frequências? Né? Nada mais do que a contagem, o resultado, são os resultados das contagens ou da contagem que nós fizemos naquele conjunto. Nós vimos lá que o 0 aparece 18 vezes. Então, a frequência do 0 é 18. Mais especificamente, você vai ver na próxima tabela aqui, essa frequência, que é a mais elementar, né, vamos dizer que é a primeira frequência na qual você vai pensar, porque ela justamente vem da contagem dos valores no conjunto. Ela é chamada de frequência absoluta, porque é em números absolutos, é a quantidade, né, de valores. Então, frequência absoluta simples. Por que simples? Porque cada frequência aqui diz respeito somente ao valor da mesma linha. O 18 é a frequência simples do 0. Tá? Então, o 0 aparece 18 vezes. O 9 é a frequência simples do 1. Portanto, o 1 aparece 9 vezes no conjunto. E assim por diante. A gente representa essa frequência absoluta simples, você já viu aí, pelo F minúsculo, tá? Seguido do índice, F1, F2, no caso aqui até F5. O somatório das frequências, aqui a gente pode chamar o somatório dos FIs, né, é 40, é o N, é a mesma coisa que o N, é o tamanho do conjunto. Então, se eu somar todas essas frequências, tem que dar 40, tem que dar o total de elementos no conjunto. Tá certo? Então, essa é a primeira frequência que a gente está estudando. Agora, eu posso representar essa distribuição de frequências de uma outra forma, utilizando o que a gente chama de frequência relativa simples. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Então, está aqui a tabela em que eu incluí mais uma coluna da frequência relativa simples. A frequência relativa simples, na verdade, ela me passa o mesmo tipo de informação que a absoluta, né? Ela é simples também, assim como essa absoluta, simples aqui, FI, e eu vou representar por FR de frequência relativa. Você pode entender essa frequência relativa, por exemplo, como uma frequência percentual. Só que ela pode estar na forma percentual ou na forma unitária. Tá? Qual que é melhor? A percentual ela é melhor para quando você usa uma tabela dessa, no sentido de apresentar valores, apresentar informações, né, para pessoas que não são pessoas leigas, né, no assunto, pessoas que não são especificamente da área de estatística ou da sua área de estudo. Então, a forma percentual ela é mais usual. Tá? Agora, a unitária ela é interessante, eu vou mostrar o que é essa forma unitária, para quando você vai utilizar essa tabela como fonte de
cálculos. Você vai utilizar os valores aqui para cálculos. A unitária é um pouquinho mais direta e mais prática. Bom, como calcular essas frequências, né? Ou essa frequência relativa simples? Vamos lá. Então, olha aqui, o zero ele aparece 18 vezes no conjunto. Bom, 18 é muito, é pouco? Se eu comparar 18 com o total do conjunto, eu estou relacionando essa quantidade, né? Eu estou dando essa quantidade em relação ao todo. Daí sai a frequência relativa. Então, se eu dividir 18 por 40, e aqui sai na forma unitária, poderia fazer aí até uma regrinha de 3, se eu quisesse, para determinar percentuais, né? Mas olha, uma maneira bem prática aqui é você simplesmente fazer a divisão da frequência absoluta pelo total de valores, né? E colocar o resultado, a princípio, na forma unitária. Então, 18 dividido por 40 dá 0,45. 45 centésimos. Eu vou colocar aqui, olha, 0,45. Tá? Se você quiser passar para percentual, basta aqui você deslocar essa vírgula 2 casas para a direita, multiplicar por 100. Então, 0,45 é 45%. Pronto, né? Tanto faz uma ou a outra. E assim você faz para o restante. Se você dividir 9 por 40, tá? O resultado é, olha aqui, ó, vou deixar aqui do lado, 9 dividido por 40 é 0,225. Tá? Na forma, então vou colocar aqui 0,225, vamos considerar aqui então 3 casas para a forma unitária, né? E consequentemente aqui uma casa para a forma percentual, 45,0%. Deslocando 2 casas com a vírgula no 0,225 vai dar 22,5%. Tá? Aí você vai fazer 6 dividido por 40, só fazer a divisão aqui, 6 por 40, 0,15. Vou colocar 0,150, 15%. Depois 5 dividido por 40, 5 dividido por 40, 0,125. Tá? A divisão de 6 por 40 eu não coloquei aqui, mas é 0,15. Tá? Então aqui vai ficar 0,125, 2 casas para a direita, 12,5%. E finalmente, né, você dividindo 2 por 40, o resultado é 0,05. Por mais um zero, então 5,0%. 5%. Bom, se eu somar esses valores aqui na forma unitária, todos, eu vou ter 1. Forma unitária, porque o total, né, o todo é 1. Agora, se eu somar essas formas percentuais aqui, eu vou ter 100%. 100% é 100 sobre 100. Né? 100 sobre 100 é 1. É o todo, é inteiro. Isso é frequência relativa simples. É a mesma informação. Né? É uma frequência simples, só que dada na forma, por exemplo, percentual, forma relativa, em relação ao todo. Isso ajuda você a comparar, por exemplo, conjuntos em que as quantidades, né, são bem diferentes aqui, as quantidades totais de cada conjunto. Tá certo? Mas tem mais 2 tipos de frequência que a gente vai estar estudando. Vamos lá. Então agora nós temos a nossa tabela com mais 2 colunas, a coluna da frequência absoluta acumulada, não é mais simples, e a frequência relativa acumulada. Tendo a frequência absoluta acumulada, a relativa nós calculamos da mesma forma que nós fizemos aqui com a relativa simples, tá ok? Bom, frequência absoluta acumulada, ela significa o quê? Ela indica o quê? Vamos supor, por exemplo, que você queira obter de forma direta nessa tabela quantos são os funcionários que têm no máximo 2 filhos ou até 2 filhos. Tá? Bom, o que você vai ter que fazer aqui? 2 filhos, está aqui o valor x igual a 2. Você vai ter que somar 18 mais 9, que dá 27, com mais 6, que vai dar 33. Então essa é a acumulada aqui, 33. Tá? Se você já tem esse valor aqui, evita de você ter que ficar somando na tabela. Se você já colocar essa frequência acumulada na coluna, né, dos Fões I, né, o F maiúsculo aqui é para frequência acumulada. Tá certo? É essa a ideia de frequência acumulada. Então, como é que eu posso construir essa coluna toda? Para a primeira linha, a frequência acumulada
na forma absoluta, é a mesma coisa que a absoluta simples. Não há diferença, porque não há o que acumular antes disso, antes dessa linha. Tá? Então é 18. A partir daí, o que você faz? Bom, 18 somando com 9, você soma aqui com a de baixo, né? 18 mais 9, o resultado você coloca aqui, tá? Que é 27. 27 mais 6, 33. 33 mais 5, 38. E 38 mais 2, 40. Pronto. Não faz sentido algum você somar as frequências acumuladas, porque aqui na última linha já vai dar exatamente a soma de valores do conjunto, tá? Ou a quantidade total de elementos do conjunto. Agora, como é que eu posso, só limpar aqui, como é que eu posso calcular as frequências relativas acumuladas? Tá? Você pode fazer a divisão, por exemplo, de 18 por 40, 27 por 40, quer dizer, cada valor aqui pelo total do conjunto que é 40. 40 por 40 vai dar 100% aqui no final. Agora, como nós já calculamos as frequências relativas simples, você também pode fazer aqui um trabalho de acumular esses percentuais. Então, a primeira linha, né, qual é o percentual? Quantos funcionários que têm até 0 filho, ou na verdade que não tem filho? Né? 45. Agora, até ou no máximo 1 filho. 45 mais 22,5, que vai dar 67,5%. Eu vou manter o padrão aqui, colocar uma casa decimal aqui também no 45. Tá, okay? Então, é 45% mais 22,5 dá 67,5%. 67,5% mais 15 vai dar 82,5%. 82,5 com mais 2,5 vai dar 95%. E finalmente os 95% mais os 5% resultam em 100%. Isso é frequência relativa acumulada. Então, se você faz a pergunta, como eu já disse, né? Quantos são os funcionários que têm até 2 filhos, ou no máximo 2 filhos? São aqueles que não têm filhos, que têm 1 ou que têm 2. São 33, que corresponde a 82,5% do total de funcionários pesquisados. Até 3 filhos, 38, que corresponde a 95%. Isso é frequência acumulada. Então você obtém aqui as frequências acumuladas a partir das frequências simples. E é interessante aqui também, deixa eu só mudar a cor aqui, é interessante também, se você não tem as frequências simples, mas tem as acumuladas, como é que você pode obter essas frequências simples? Olha, a primeira repete. Você vem aqui e coloca o 18. Agora, e a segunda? Como é que você pode descobrir esse 9? É você pegar a diferença de 18 para 27. É só fazer 27 menos 18. 27 menos 18, quanto é que vai dar? Bom, dá 9. 33 menos 27, dá 6. 38 menos 33, dá 5. 40 menos 38, que vai dar 2. Correto? Bom, isso então é uma distribuição de frequências. Nós vimos 4 tipos de frequências e qual você vai utilizar depende do objetivo do seu estudo. Próxima aula ainda vou falar de tabelas de frequências, mas a gente vai ver uma situação em que a variável, né, ela tem muito mais valores diferentes do que essa daqui, porque se trata de uma variável contínua. E aí, qual é o recurso que a gente vai utilizar? Já adianto que uma tabela como essa, né, em que os dados são apresentados aqui de forma isolada, cada linha é um único valor da variável, isso daqui é uma situação em que a tabela, né, então são dados tabulados, porque estão numa tabela, dados tabulados, que a gente chama de não agrupados em classes. Tá certo? Agrupados em classes. No próximo exemplo, na próxima aula, exemplo 2, eu vou mostrar uma situação de dados tabulados agrupados em classes. No entanto, esse trabalho de cálculo das frequências não vai ser diferente do que nós fizemos aqui. Tá certo? Até lá, então.